Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, sobre comportamento, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E a gente sempre analisa comportamentos humanos e a gente percebe que uma das coisas que paralisa mais, ou seja, um sentimento que realmente deixa o ser humano inapto para realizar qualquer coisa, é o medo. E o medo nada mais é do que você nutrir dentro da sua mente, no seu subconsciente, algo que te aprisiona, ou seja, grades invisíveis, mas são grades mentais. A prisão mental é a pior dor que um ser humano pode enfrentar. E o que é que acontece? Quando a gente parte para analisarmos diante da psicologia o medo, na verdade algumas pessoas elas dizem que tem medo de falar em público. Na verdade ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público, ou seja, tem pessoas que falam pra caramba quando estão diante de uma pessoa, quando estão sozinhas, elas falam com elas mesmas, mas a questão é, você tem medo de errar em público. Eu vejo muitas pessoas aí vendendo cursos de oratória no YouTube, nas redes sociais. Eu nunca tomei um curso sobre oratória, mas desde muito jovem eu sempre tive a disposição de ler. Então, quando você lê, você tem uma facilidade de encontrar palavras para você se expressar. Então, o que é que acontece? O medo que você tem é porque você não conhece aquilo que você está se colocando à disposição de fazer, de enfrentar. Ou seja, é um desafio que parece ser muito novo. Você não tem medo de caminhar. Um dia você já teve inconscientemente quando você era criança, mas você caía e você levantava. Você não estava preocupado com o que as pessoas iriam falar em relação àquela atividade sua, que você resolveu caminhar e que você caiu. Mas quando a gente se torna adulto, a gente tem medo de tudo. A gente acredita que a gente precisa da validação de outras pessoas, porque criaram na nossa mente essa ideia de que o ser humano ele precisa da validação das outras pessoas. Olha, respeite os mais velhos, ceda a cadeira da igreja para o mais velho sentar. Então a gente foi criado com uma série de limitações que às vezes parecem boas maneiras. Se a gente parar para refletir, apenas nós fomos aprisionados. E a doutrina do conhecimento é exatamente isso. Eles vão passando de geração para geração aquilo que eles acreditam que está certo, quando na verdade o conhecimento nada mais é do que uma busca incansável pela verdade. O que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que faz o ser humano se tornar um ser mais livre. A verdade, ela é algo que faz uma sociedade viver melhor. A verdade é algo que te traz a felicidade, que te traz a alegria, que te traz a harmonia. Então, poxa, nós fomos catequizados a vivermos de uma determinada maneira, termos medo de tudo. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade que ela é pautada no medo, não é no respeito. Se nós analisarmos, as pessoas não respeitam a polícia, as pessoas não respeitam os políticos têm que dizer que vão prender as pessoas porque ninguém respeita, todo mundo chama político de ladrão, de corrupto. Por quê? Porque não existe um respeito com a política no Brasil, porque a política do Brasil ela é um desrespeito total para o próprio ser humano, para o próprio cidadão. E o cidadão não respeita as leis porque quem cria as leis, na maioria das vezes, são pessoas que estão mais enrolados do que charuto de bêbado. Então, nós vivemos um dilema muito grande. A gente vive pautado no medo. Uma criança, ela levanta, vai pegar alguma coisa, menino, volta, senão o doido vai te levar, senão a cuca te pega. E aí a gente cresce com essa mentalidade de medo, de pânico. Caramba, o que é que nós, como adulto, nós podemos fazer para que a gente se liberte dessa mentalidade? É exatamente a gente partir para cima e fazer as coisas que a gente acredita que são as melhores coisas para a nossa vida. Eu passei algum tempo na minha vida para que eu pudesse despertar, para que eu pudesse ter a consciência que eu posso ser quem eu quiser, que eu não posso quebrar princípios, porque todos os princípios são bíblicos, fazem parte do mundo espiritual. Existem leis naturais, existem leis espirituais, existem leis do universo que não podem ser quebradas, mas todas as leis que elas são criadas pelo homem, elas podem sim serem quebradas, serem destruídas, serem desobedecidas. Mas o que é que acontece? A humanidade ela opta
em obedecer à lei do homem, esquece da lei do grande Criador do universo, onde nós temos o livre-arbítrio. Imagina aí, eu sou criatura, o meu Criador me concedeu livre-arbítrio. Aí alguém vai e compra um carro, precisa de uma placa, porque sem a placa não consegue transitar. Alguém compra um veículo, após anos e anos de trabalho, precisa de uma carteira de habilitação para validar que ele sabe dirigir, quando na verdade ele sabe dirigir. Tudo isso é uma grande hipocrisia. Tudo isso é indústria do medo. Aí se você não tiver com o cinto de segurança dentro do carro, caramba, vão te prender. Então a gente vive baseado no medo, não no respeito. Eu falo sempre que o brasileiro não tem uma cultura de obediência, o brasileiro não tem uma cultura de respeito, de reciprocidade. Nós tínhamos até um tratamento carinhoso uns com os outros, mas a gente perdeu tudo isso ao longo do tempo, principalmente nessas disputas medíocres pelo poder. A política ela tem produzido verdadeiros idiotas, pessoas que não pensam, pessoas que não refletem, pessoas que perdem tempo das suas vidas diante da televisão. Na minha concepção, a televisão é algo altamente prejudicial para o seu cérebro, para a sua mente. E aí nós temos a maioria da população brasileira, uma população acovardada, uma população que fica fazendo manifestação, protesto em frente a colégio, saudando a paz, quando na verdade o criminoso está com a bazuca, pipocando todo mundo, alguém pega uma machadinha, invade o colégio e tá alguém, queremos paz, não vai resolver a situação assim. Eu não sou sociólogo, eu sou metodista. Sabe o que resolve essa situação? Não é colocar portas giratórias como existem nos bancos, nos colégios. O que resolve é o seguinte: libera a arma para os homens de bem, coloca professores armados, coloca professores para fazerem cursos de arte marcial. Mas não, caramba, professor fica com a bandeirazinha branca da paz e o bandido vai lá e mata 1, 2, 3, 4. Ontem, durante o período da Semana Santa, que é um período de conscientização, de viver o sentimento de tudo que Cristo passou. Caramba, vários assassinatos, várias mortes, violência no país, sabe por quê? Nós estamos totalmente reféns do medo. Nós valorizamos bandido, e bandido não valoriza homem de bem. Eu acredito que a gente vai ter que mudar essa mentalidade. Ou a gente para de valorizar, de colocar bandido no pedestal aqui no Brasil, ou a gente vai viver refém dos bandidos. Então, a Bahia é um dos piores estados em termos de segurança pública, mas o baiano foi lá na urna e votou no mesmo governo do PT que administra esse país há mais de 20 anos. Então, esperar o quê? Caramba, os bandidos estão aí, estão à solta. Aí você vota no partido que não tem nenhum combate em termos de segurança pública. O governo Lula está aí, não tem um programa de governo pautado em segurança pública. Aí você vai esperar o quê? Fica com a tua bandeirinha vermelha do PT, que a bandeira vermelha do PT significa sangue, guerra, luta. Então faz o L aí e continua vivendo a tua vidinha medíocre, esperando que um filho seu venha a ser assassinado com um tiro na cabeça e você fica com a bandeirinha branca da paz numa mão e a vermelha da outra, porque você é contra ao homem de bem andar armado. E aí o bandido perdeu o medo do homem de bem, porque o bandido, ele sabe, se alguém tiver armado, ele tem medo, mas se o cara tiver desarmado, ele não tem medo. Então o brasileiro hoje vive pautado no medo e nós entregamos esse país aos bandidos. Por quê? Nós somos reféns dele. Por quê? Nós somos reféns do medo. Se você não tem medo, você não é refém de ninguém, ok? Pega esse código e abraça para a vida. O medo é a maior prisão que um ser humano coloca na sua mente. Uau!